Muito boa noite. Vamos para mais um PregoCast. Eu aqui com meu super amigo J. Capelli. Seu canhoto, braço direito. Capelovski. Boa noite, Edson. Prazer estar junto do seu lado aqui. Boa noite, Brasil. Nosso parceirão lá nos teclados. Brasil. Professor Fábio. E hoje com uma presença ilustre. Super ilustre. Aqui hoje. só vem, eu falei para as meninas, só vem cara bom. Se veio aqui, porque já é o tem bom atestado. Atestado e comprovado, é isso? Exatamente. Comprovado. Muito bem. Boa noite, Fábio. Boa noite. Fabiovski, esse microfone aqui, Brasil. Peraí. Tá querendo fugir. Tá querendo fugir. Ao vivo, não, ele vai ficar assim mesmo. Não vai ficar. Pergunta, depois você conserta. Não, calma aí. Boa noite. Pergunta, depois você conserta. Boa noite, Brasil. Boa Nosso noite. ídolo. Aí, muito bem. Pronto, vamos lá. Gambiarra é nós, Brasil. Só porque eu chamei o Brasil de nosso ídolo. O microfone Você ficou tem, quieto. Fábio, você chegou a ver um pouco do Brasil e Itália ontem, não? Sim, são sim, alguns horários sim, ingratos, sim, né? Mas. Sim. Deu tempo pra ver a melhor parte, finalzão. Foi E, quente. Ao vivo ou no Sport TV? No Sport TV. e aí eu. Tem aquele. Nossa concorrente, cara. Eu queria ter ido lá, ao vivo. Tem lá o na Voleibol Holanda, assistir, World mas também, né? Que aqui Mas a gente infelizmente pode- o- Não deu, não deu. Não teve Mas como. assim, teve um. Aí tem um grupo de. No Facebook, que eu não vou falar o nome aqui para não fazer a propaganda desse bando de filha da puta. Porque pois assim. Jogou pra caramba, né? E a Macris tentou largar uma de segunda ali no tie break. Não caiu. Não caiu. Pô, eu gosto de bola de segunda, bom, mas o cara falou assim: quem que a Macris está achando? Que time que a Macris está achando que é o outro? Valinhos? Aí eu escrevi embaixo: Valinhos o baralho. Caiu teu microfone. Eu falei: Valinhos o baralho. Pô, o quê? Puta sacanagem, né? E ele é administrador do grupo, ele pede educação, claro que não baixem o nível. Mas Bom, baralho, você vai baixar o nível? Não, mas eu acho que ele baixou o nível quando, claro, Citou o nome de ironicamente, né, usou. Claro que a gente sabe, nem tá mais aqui o time, né? Mas, sei lá. Eu até entendo, sabe? A gente viu, sei lá quantos anos o pessoal teve aqui. Foram 3 vezes que eles foram da Série A para a Série B. E nada Então- muito produtivo, né? Não, eu não vou dizer que não foi produtivo, porque um monte. Várias das meninas que passaram de aqui produtivo estão no que eu digo de Pinheiros. classificação, né? Mas aí, essas no coisas. geral, você destaca o pessoal que passou por aqui, as meninas individualmente conseguiram se arranjar por aí, Se pra destacar Europa. e acabar. Mas a equipe como um todo não vai ter o peso de um Osasco. Nossa, estou exagerando também que Osasco é referência, né? Mas não vai ter a mesma referência do nome do Pinheiros, do São Caetano, né? E é uma coisa que aí depois os técnicos na base têm que lidar com isso. Tem que se virar, tem que lapidar, tem que fazer um monte de... Tem que lidar com essa coisa do nome que... Eu não digo manchado, mas fica sujeito a esse tipo de brincadeira, né? Agora, comparando também, é assim, a Karakurt, né, da Turquia, uma com o cabelinho bem raspado, assim, ela foi muito criticada na VNL porque contra a Tailândia ela gritou na cara das meninas e não sei o quê. É o estilo dela. E aí o público mais ou menos que adotou a Tailândia como um time simpático, queridinho e cheio de dozinhos, né? Aí eu te falo o seguinte, Fábio. Eu veja se o seu pensamento é extremamente oposto ao meu, não, e o Capelli também. Aí nesse campeonato mundial, elas ganharam da Turquia. E não só contra a Turquia, elas fazem dancinha, elas riem quando cai a bola,
é uma mesma provocação do que se gritar? Ou não? Eu tô lembrando aqui que a professora Aline já foi intérprete de várias seleções que passaram aqui no Brasil, né? Quando jogavam as etapas da VNL, antigamente era Grand Prix. A Aline foi intérprete da Rússia, da Tailândia, ela foi. E ela falou que o jeito se você comparar a Rússia e Tailândia, são duas coisas, dois mundos completamente diferentes. E ela falou que o jeitão das meninas é esse no dia a dia. É esse mesmo. Elas gostam de estar lá, os técnicos não fazem aquela coisa, vai para simplificar o entendimento. Os técnicos não são carrascos que nem os técnicos da Rússia. Então, é uma coisa natural para elas. Elas comemoram mesmo, e fazem. Aquilo é do gosto delas, faz parte do jogar. Do mesmo jeito que a cara curte, que você mencionou. Se ela não gritar na cara, ela provavelmente não joga tão bem. Não joga, Mas eu sou contra isso. Desde o futebol de salão, qualquer coisa, você grita na cara, vamos dizer, você comemora um ponto feito, na cara do Edson. Ele tá numa hora errada, o que ele vai te fazer? Te mete um murro no meio da ideia. E aí? Mas aí o árbitro no voleibol, percebendo isso, o bom árbitro já ele encerra tá lá pra ali, isso, né? Ele tá lá pra isso. Eu sou contra completamente esse tipo de dancinha, algum tipo de comemoração, mas você gritar na cara do adversário é terrível. Me irrita mais os pulinhos do banco dos Estados Unidos? Eu ia dizer dos jogos regionais sim. de uma outra comunidade de voleibol que existe. Teve um nesse ano mesmo. Aqueles pulinhos... Não, teve um pessoal que ficou bravo com o banco dos Estados Unidos, do time do Kira ali, né? Que as meninas faziam cirandinha, ficavam girando, pulando, comemorando, tudo mascando chiclete, né? Que o apelido delas é chicleteiras. E teve um monte de gente que ficou irritada. Mas, quem não é do ramo, não entende. Quem é do ramo sabe que as meninas ficam lá porque elas têm que ficar prontas para entrar na quadra a qualquer momento. É uma forma delas se manterem aquecidas. Então, na verdade, beleza. Alguém tem que explicar pro pessoal do público, né? E o que vale é a bola que cai no chão, né? Não tem outra explicação. Outra forma de você deixar o adversário quieto do que uma bola cair, né? Ô Fábio, você tem uma... Aliás, professor mestre Fábio em ciências do esporte, né? Que foi em 2015. 2005. 2005. Foi quando eu apresentei o trabalho lá. E eu lembro do Fábio porque ele casou com uma atleta nossa, né? Pai da Mariana e com a Karina, naturalmente mãe da Mariana. E que era a Karine, uma canhota, pensa numa canhota invocada, no bom sentido, como é o Ivan Pelegatti, para mim, eu falo para a Aline também, era um invocado no bom sentido, que não queria perder de jeito nenhum, que não aceitava que os companheiros fizessem menos do que eles podiam, né? E aí eu vi o Fábio aqui em cima, e nessa época você já trabalhava em Osasco, né, Fábio? Ou não? Já. Eu passei por Osasco entre 2003 até 2014, acho que você me passou, né? 2014. E esse trabalho consistia no quê em Osasco? Em Osasco eu comecei como, mesma coisa, concursado, e aí o pessoal da prefeitura me colocou em um núcleo, eles chamam lá de núcleo de formação, uma escolinha, né? Centro esportivo, num bairro. E quando eu fui chamado lá, o responsável lá pelo coordenador técnico da Secretaria de Esportes perguntou, eu falei, eu tenho um pequeno currículo no vôlei. Poxa, que bom. Precisamos de um professor lá mesmo para dar umas aulas de vôlei no centro esportivo, na Vila dos Remédios e tal. E antes de eu ir para a quadra mesmo, de verdade, começar lá, me levaram para dentro da sede lá antigamente era no Liberati, mas a sede do Finaz Osasco, que eles compartilhavam a sede com a prefeitura e tal. Conheci o Márcio Manfrim, que era... foi a base do Osasco, né? O Finaz. Lá eu conheci o Márcio Manfrim, que foi atleta da mesma geração do William do Xandó. Ele era coordenador das escolinhas de basquete, de vôlei, ele fazia um papel administrativo. Sim.
E lá, na primeira conversa com o Márcio, foi uma afinidade muito legal, tal. Eu passei 4 anos exclusivamente como professor. Aí no 5º ano, um dos professores trabalhava lá como coordenador, o Tião, ele precisou por um tempo sair por problemas de saúde, tratamento e tal. E o Márcio pensou em mim, me trouxe lá, eu virei coordenador. E daí era dividir o tempo entre o trabalho com as meninas na quadra e um pouquinho mais do tempo também visitando outros núcleos. Tá. Para ver o que os professores precisavam, o que estava faltando, o que eu podia conseguir junto à prefeitura, o que eu podia fazer junto ao Bradesco, né? Era o papel de coordenador que eu fazia lá. Uma coordenação mais de mediador. Mediador, né? Tipo, poxa, tá faltando bola aqui, Fábio. Beleza, vou voltar lá na prefeitura, ver se os caras têm e vou ligar pro Márcio para ver se lá no almoxarifado da ADC Finasa tem 1 ou 2 bolas para a escola. E era, além dos centros esportivos da prefeitura, o Bradesco firmou parceria com algumas escolas. Havia delegacia regional de ensino lá. Tá. Então tinha escolas que... Era no contraturno No também? contraturno, eu ia perguntar isso para você. Era no contraturno, os professores que tinham essas aulas extras da rede estadual foram convidados a participar, alguns abraçaram a causa, então eu ia para algumas escolas estaduais e bairros, né? E lá, eu chegava lá, eu via como era a realidade de um, como era a realidade de outro. E quando eu chegava com 1 ou 2 bolas para um professor que tinha pedido, pô, o cara... Né? Quer dizer, faltava me beijar só. Você vê, era tão pouco, mas era muito mas era muito realidade dele. Pela realidade, né? É um trabalho precursor até assim, a ideia que depois o Bernardinho fez, né, em Curitiba, né? Rexona. Só que lá ele pegava o professor no contraturno, pagava o professor, né, num valor muito maior do que a hora aula dele. Ele tinha garantia de alunos, porque ele queria ganhar mais, queria os alunos ali. E eles passavam por uma capacitação, todos os professores, para... claro que a metodologia era a mesma, mas a dinâmica de cada professor aí era... E fazia um grande festival de mini vôlei no ginásio lá do... O festival foi uma coisa que era sempre muito aguardado e tal. Érica, né? Saiu de lá, Roberta. Não, né? E outra, as meninas que jogavam no time do Finasa Osasco na época. A Carol Gataz, cara, ela jogava naquela época ainda lá. Olha isso. Paula Pequeno, a Mari, eram as meninas que iam pra seleção, né? E nos festivais, essa mulherada aparecia, a criançada ficava doida. Ficava maravilhada, encantada com ela. E as meninas de seleção, as meninas do clube são sempre muito bem preparadas para esse tipo de coisa, né? São muito atenciosas, elas têm toda a paciência do mundo para tirar foto com cada uma das crianças que tá lá. Porque, Fábio, não é uma parte... É incrível, é um negócio encantador. É necessário. Faz a máquina girar, né? Motiva novas crianças a participar. Então, a gente... espelho, né? Quando chegava na época dos festivais, era o evento do ano. Tanto para as crianças como para os professores também. E aí, no período que eu passei como coordenador lá, eu tive a ideia, eu e o outro coordenador que era responsável pelo basquete, o Castilho, a gente teve a ideia de transformar o festival em uma espécie de liga, de diluir o festival para outras oportunidades no ano. E aí isso dava um pouco mais de possibilidade, por exemplo, de não ter, como era no festival anual, tinha 4, 5 jogadoras, ao longo do ano a gente conseguia trazer uma, depois outra. E sempre ficava. A cada trimestre a gente conseguia fazer um festival. Ficou uma coisa... O pessoal chamou a Liga dos Núcleos, porque aí somava os jogos, os pontos, set average, point average, virou um campeonatozinho. E o que de fato pras era, escolinhas. Né? E depois isso ficou. Depois que eu saí de lá, vim pra cá, isso continuou por um tempo ainda. Aí quando mudou de ADC Bradesco pra Finasa, aí acho que ao contrário, de Finasa para Bradesco. Isso. Exato. Quando mudou do Finasa para o Bradesco, a configuração do projeto mudou um pouco. Mas, enfim, esse o Bradesco de hoje é dessa linha, remonta dessa base? A continuidade, vamos dizer? Sim, a continuidade. Inclusive, os uniformes que as meninas recebiam era da cor cinza, com o negócio
impresso em vermelho, símbolo do banco, tal, uniforme, a mesma confecção, era o fornecedor, tudo continuou. Alguns detalhes da parte pedagógica mudaram, porque mudaram os profissionais, tal. Mas o projeto continua em funcionamento, né? O Osasco Vôlei, comandado pelo Luiz Omar, está sempre em interação com a ADC Bradesco. E você sabe... Nas várias formas que você possa pensar, Certo. de pegar a jogadora do Sub-21, É. trazer para o time principal. De levar as meninas do profissional para assistir jogo do Dos Sub-13. pequenos lá. E eu, tem. e eu Sempre tinha tem lido alguma uma notícia que, há um tempo atrás, que uma das meninas do Bradesco não quis ir para o Barueri, que estava o Zé Roberto. Claro, não me pergunte por quê, quais os motivos pessoais, mas já é estranho, teoricamente, pelo Zé Roberto, mas para não ir também, ela não rasga a nota de 100, porque ali tinha vantagens para ela também, ou direcionado talvez para o Osasco, algum acerto pro- nessa troca De que você algum está modo, dizendo, a comissão né? técnica do Osasco acompanha essas meninas, né? As que, eu digo, as que entram no Sub-21, Sub-19 e tal, elas são acompanhadas pela comissão técnica. Tanto é que a filha do Jefferson, assistente do Luiz Omar, joga no Bradesco. Então, é inevitável que eles tenham um projeto que tenha continuidade. E o time principal acabou sendo um anexo ao projeto. E eles, do Bradesco. como técnico das equipes de base do Brasil, sempre estão trazendo também. O Zé Roberto faz o trabalho de base, mas ele traz as top do Brasil ali, né? Então. Não é O assim projeto também que. São dois trabalhos de natureza diferente, né? Essencialmente o que sustenta o projeto de Osasco é o banco, o Bradesco, via Lei de Incentivo ao Esporte Federal. E aí, para ficar muito fácil de entender, o Bradesco, no ano de 2020, investiu R$800 mil. Ao longo do ano de 2020, ele escreve o projeto minuciosamente, entrega para o Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte já tem, sei lá quantos anos que os caras têm essa parceria. Pega o projeto do Osasco, analisa, rapidamente aprova, porque já sabe que o negócio é só atualizado. E a verba que volta, 3 milhões. Os caras conseguem lucrar com o projeto e ainda trazer benefício social para a cidade. Benefício social. Entendeu? Já o trabalho de Barueri é um pouco distinto. Já é tem mais... vínculo com a prefeitura. A prefeitura dá os centros esportivos, fornece alguns profissionais e tal. E o Zé Roberto, a comissão técnica do Barueri, bota a cara deles lá para atrair profissionais. Para atrair patrocínios. Para movimentar ali. E aí uma coisa alimenta a outra e o trabalho também. São duas formas distintas de trabalho, mas que estão se mostrando bonitinhas, bem feitas. Né? Sabe que uma vez, aqui em 98, né, que foi antes de ir para Jundiaí, né, o Leite Moça estava invertendo a quadra lá, né? Mas a final foi Deivite e Leite Moça. E aí a gente desceu para a gente que eu falei, eu e o Dunga, que era o secretário de esportes, e o Dunga perguntou para o Zé Roberto, que ele já tinha o Barueri, o Sport Ville lá, né? E aí, Zé Roberto, o trabalho de formação que você vai fazer ali, que não sei o quê, daí a resposta do Zé Roberto foi, não, ali eu investi tudo que eu ganhei na vida, é para ganhar dinheiro. Trabalho de formação é prefeitura. Ele... Foi bem claro, né? Não, com essas palavras que eu lembro bem, e não está errado, porque ele investiu, não sei se tudo que ele ganhou, mas é muito bonito ali, né? Inclusive para futebol, né? Para pré-temporada, né? Tem muitas quadras de tênis que ele particularmente joga, ele tem vestiário, ele tem até um alojamentozinho ali com algumas vagas. Tem alojamento. Deve ser algumas vagas porque a seleção tem ido lá constantemente. Constantemente. Né? Então deve ser algumas 14, 18, até 20 vagas né? ali de top, como é em Saquarema, né? Deve ser quartinho bem tipo o que o Zé dupla. Sérgio tem no futebol e perto de Indaiatuba ali. Quando o São Paulo hospeda daí para mais. Então, os tipos que aparecem assim na formação, eles escondem aqui em Indaiatuba, perto do pedágio. Onde vão também Atibaia, né?
Lá já é um resort. Né? Os lá caras já... bom. Agora aí não, aí é o centro de informação mesmo do Zé Sérgio, então ele tem, tipo assim, o que mais utiliza é São Paulo. Então tem os alojamentos, o quarto ajeitadinho, tudo. Tem a condução, pega o garoto de manhã, vamos dizer assim, no quarto, bota no carro, leva na escola, vota na hora do almoço. Eu tô acertando aqui o Brasil ao vivo, eu já Desculpa. acertei o microfone, né? É que sabe o que acontece, Fábio? Hoje a gente pôs quando ele fica com o microfone na mão, tem hora que a gente ouve o suco gástrico dele. Porque tá aqui embaixo. Não, ele coloca na boca do estômago, não na boca. O Chacrinha não usava com suporte aqui? Por que eu não posso Você é usar? o Chacrinha? Você é o Chacrinha? Não, eu sou o Chicrinha. Eu não sei se é o Chacrinho ou não, mas o microfone é diferente do meu, né? O meu é diferente. Usa de maneira O meu é diferente. também. É porque é ordem de salário aqui. Deve ser. Isso aí ele pegou. Lá, ó. Olha pro meu aqui, ó. Isso Pode aí. ó. Esse é o salário, ó. E o meu, ó. Banger, hein? Mas então, o que ele estava falando, eles pegam uma condução, pegam o menino dentro do alojamento, leva na escola, saiu da escola, vem pro refeitório, almoça alguma coisa, vai treinar. O Fábio, E é o que é feito lá, mais ou menos. aqui no que o Capelli também acompanha, do vôlei masculino, por exemplo. Eu tenho isso, não com você que eu tô aqui, mas ontem eu chamei Sérgio Sodicone, que você naturalmente sabe quem é. Não, mas não, só relembrei, não fui eu que inventei. Voltou à tona. Né, voltou à tona. Não, mas assim, E eu vou trazer ele aqui para você entrevistar ele. No histórico de entrada minha aqui, que foi com o masculino em 91, é o contrário, o feminino não tinha. E o feminino foi aparecer em 97 e aí muitos técnicos rodaram. Colauto, Deledira, Alexandre, Divanir. Isso aí tá saindo em ordem cronológica. Foi. Não é fraco, não. Foi. Muita gente O computador passou. tá virando lá. Muita gente passou e isso acabou não dando uma continuidade, às vezes, no trabalho ali. no feminino, né? E aí o masculino não tinha as categorias. E depois aí dizem, que nem falo, não que nem hoje que tem as funções, mas aí inventaram lá coisa que hoje eu não faria, né? Coordenador, não sei do que, porque daí você deixa de treinar uma coisa e para ser coordenador, daí você vai... Aí foi diluindo até que eu saí da prefeitura antes do concurso. O pessoal ainda ficou 1 ano e meio estudando aqui para o concurso, mas eu não queria mais, falei, não... Porque já em 2000, como coordenador, lá já o Mirim, que é bem difícil, né? Mas o Mirim infantil já não tinha mais, aí eu tinha o infanto e depois terminou com o sub-21 e adulto, né? E aí a volta aí você fala... isso até para explicar e dar a oportunidade de nós termos uma explicação conjunta aqui, porque as pessoas agora perguntam o contrário. O que eu via lá, o feminino não tem, né? Agora, o masculino não tem. Então, me perguntam, e aí assim, e a gente precisa que nem o Capelli falou, porque tem resultado do que perdeu, que está com uma molecada nova, e parece ser choro mas é uma constatação muito complicada, porque o Fábio, que nem está hoje, e aí você veja se essa versão bate. Ele está com o número de horas exatamente que eu tinha como coordenador, que dava para trabalhar com 2 equipes. Que no caso, como eu já tinha começado, era o sub-21 e o adulto, né? E não tem milagre. E aí eu ia lá com o mirim infantil, que nem eu falei, na APV, que você chegou a cobrir no começo, que era Monte Alto, porque era porque eu queria e tinha essa disponibilidade
no meu momento de vida aí, que também a gente tem que explicar isso. Porque momento de vida não sei se perguntaram para você, mas para mim, mas você foi técnico de que seleção? Peraí, minha ideia nunca foi essa. Porque, como tudo foi muito novo, eu com 21 já tive filho, o Samuel está como fisioterapeuta. Você não, sua esposa. Do Renato, não, nós ficamos grávidos, né, ali, Foi né? uma participação. Tive uma participaçãozinha ali. É cabulosa, mas foi. E cabulosa. 9 meses a menos, mas 9 meses a vale também. menos, mas vale também. Vale também. E aí, nossa, você está vendo? Eu perdi a linha do coisa aqui. Que ele tá com a equipe mais nova, até o que eu sempre justifico quando eu falo. Então, Sim. é isso, do momento de vida. Boa, Brasil. E isso tem a ver com tudo. Por exemplo, o Caio agora técnico de um time masculino na Suécia. O que não é surpresa, e a gente não foi profeta naquele por cima na rede lá na VV8, que a gente falou assim, esse moleque... Lógico, teve a possibilidade econômica de fazer o estágio de 3 meses na Turquia. Né? Ali teve o network de conhecer. Aí precisou o cara que... E ele é muito capaz também, o Caio, e tem uma empatia. E aí precisou de alguém, o cara já ligou para ele e é um time de terceira divisão. E foi lá que tudo é aventura. Ele falou, não tem nada a perder, né? Diferente da situação. Tudo isso para resumir o seguinte: no momento que a gente está hoje, se não serviu, a gente esqueceu até disso, na verdade, né? Que falou, quando nós dissemos o vôlei feminino, teve essa, acho que a melhor participação que o vôlei adulto feminino fez aqui foi seu carro-chefe para as equipes de base, né? E aí o masculino, como que você fica com o masculino numa dessa? Eu vou começar. Eu fico triste, claro que eu fico triste. Não mas eu exatamente, entendo. Não exatamente, porque assim, primeiro que a região de Campinas, Jundiaí, vai até ali mais ou menos Cajamar e tal, e vem vindo para a região de Campinas, Limeira. Aparentemente a gente tem uma dificuldade de conseguir moleque com 10, 11 anos para começar a jogar vôlei. Aparentemente, nesse pedaço aqui de São Paulo, a molecada, os meninos 10, 11 anos querem jogar futebol. Sim. Aí quando os meninos percebem que o futebol não é exatamente a praia deles, começam a migrar para outros esportes. Então, aconteceu comigo do ano passado para esse. Um monte de moleque com 12, 13 anos entrou na escolinha e foram bem, gostaram, acharam que era um desafio que dava para eles encararem. Eu chamei, eles vieram. A gente está agora, ano de 2022, com um time virgão, vamos dizer assim. Os moleques Frangão novo de granja. Frango de tudo. Os moleques estão aprendendo na marra. Estão aprendendo na prática. E sem a desculpa, mas sem a pandemia, que entra aí também entra na equação isso também. Entra na conta. Mas assim, a ausência de um time de ponta no masculino aqui, não sei se eu posso reclamar. Porque tem um time de ponta aqui do lado, em Campinas. Entendeu? Então, a cidade de Campinas é, sei lá, populacional 10 vezes maior que Valinhos. Aqui nunca teve um time de ponta, né? Então, assim, acho que o time de ponta... masculino. O time de ponta masculino está no lugar certo. Tanto é que... no ano passado, os meninos que estavam comigo, que estouraram de idade, eu tinha 3 dos 16 meninos que moravam em Campinas, que começaram na Fonte e depois, por algum motivo, vieram para cá. Migraram para Valinhos. Vieram para Valinhos, entendeu? Então, ok. E eu entendi que a Secretaria de Esportes aqui também, ela, como instituição, ela proporciona a condição ideal para trabalhar nisso, de garimpar no limite e começar a lapidar a meninada numa determinada idade. Não adianta eu pensar em vou montar um sub-21. Tá bom, vou jogar sub-21, o quê? Federação Paulista? Contra Campinas, que tem jogador de seleção brasileira? Não. Acho que energia e dinheiro gasto à toa.
Dinheiro público, inclusive, né? Uhum. Porque a gente vê o time de Valinhos agora tá em Vinhedo, a gente vê o time de Campinas. Entra dinheiro público nesses times. Sim. Então a gente precisa tratar com um pouquinho de responsabilidade nesse sentido. Passou a fazer sentido para mim trabalhar com garimpar os meninos, lapidar e depois proporcionar uma primeira oportunidade, um segundo ano de experiência. E nessa, desde 2016, a gente teve... Vindo para cá, eu estava tentando lembrar disso. De 2016 para cá são 6 anos. Eu tive 9 moleques aprovados em peneiras de times maiores. Taubaté, Praia Grande, Campinas, São Paulo. 9 moleques. Mais de um por ano. Falei, é isso. A configuração do trabalho tem que ser essa mesmo. Se tiver que fazer algo maior, vamos botar um sub-19, vamos. Só que vamos precisar montar uma estrutura diferente dessa que está aí hoje. Mesmo assim, Capelli, quando eu tinha eu tinha todas as categorias, mas todas ela termina no 19 e o sub-21 em adulto não é federação. Era para liga regional. Para a federação, era até um ano a gente conseguiu, por acaso, que os meninos abdicaram, falaram assim, não, nós vamos jogar. A gente vai treinar, vai deixar de trabalhar. Deixar nossa vida do treinar lado. todo dia. Então a gente treinou todo dia e era um time que vinha sendo campeão da PV, da Liga, não sei o quê, e o resultado bacana. E numa dessas, que você vai como presidente, entre aspas, do Rigesa, porque você entra com outro nome, né? Entidade esportiva. O Renato Pereira falou, e aí, Valinhos, quer participar do Sub-21? Você só paga a arbitragem. Eu falei, então, Renato, não dá não. Deixa pra lá. Porque aí, aquilo que o Fábio falou, é outra coisa, é uma outra estrutura que não é onde a prefeitura chega, né? Não chega. E isso não cabe uma crítica aqui na prefeitura, não. Eu acho que... Porque o ente eu acho que público tá tem outras certo. preocupações, né? Exatamente. Tem a preocupação em tentar dar um serviço de saúde de qualidade, um serviço de educação de qualidade, por aí vai. O esporte é um complemento. Tem municípios que trabalham com o esporte dentro de um módulo de saúde. É uma secretaria autônoma, mas existe uma espécie de coordenador da secretaria, de coordenador de área que responde pela saúde, educação e esporte. Então, todas integradas de alguma maneira. Jundiaí, assim. São José dos Campos, assim. Então, teve há uma outra natureza de trabalho, não adianta. Teve uma entrevistada, Fábio, que só mudou a ordem. Ela... Não sei se foi a Thaís, não sei se foi o Daniel, enfim. Que mudou. Depois, educação, esporte e saúde. Que ser educado para o esporte acaba nada. Bom, o que dá na mesma, né? Devia ser interligado. Existe uma lógica, né? nisso. Existe uma lógica, toda uma lógica, né? Então essa é a grande. E tudo também e outras perguntas que fazem. Vamos focar no campo alheio aqui agora. O time feminino, por exemplo, né? Que o Walter, que a gente, o Du, a Aline, que a gente sempre conversa, eu falo, tudo é safra. Agora, qual o prejuízo? Essa pergunta eu fiz para eles também, né? Não aqui, né? Qual o prejuízo de não se ter uma equipe disputando a Superliga e perdendo, ok, mas disputando a Superliga tendo visibilidade, haja vista que a gente tem meninas que vêm de Araras, que vêm de Limeira e Jundiaí, que fazem a diferença da equipe. Você acha que tem uma perda aí ou não? Olha, Edson, acabei de falar. A gente, no masculino, nesses 6 anos quase de trabalho, eu consegui botar moleque em time maior. Time que joga federação, que é o principal campeonato aqui do estado. E eu sou o cara de formação. Não sou o cara de competição.
Então, Entendeu? exatamente essa pergunta. Do momento de vida é o perfil, é a formação. O meu trabalho é esse, é formar e proporcionar que a molecada crie asas e voe. Você vai arriscar hoje, chega aqui, Taubaté, te oferece, o Fábio, você vai ganhar 20 mil por mês. Tô ouvindo. Tá te prometendo 20 mil. Né? Tá te prometendo 20 mil por mês. Primeiro, né? Prometendo 20 mil para você disputar o juvenil masculino, o adulto, o sub-21 na Federação Paulista. Mas quero o time campeão. É? Mas quero o time campeão. Mas porque quanto mais investe, maior a cobrança, né? Agora, para você aceitar um negócio desse, né? É a mesma coisa. Capelli, 10 mil para você ser fotógrafo do jornal de Belo Horizonte ali no... Aí você tem que largar tudo aqui e ir para lá. Então, tem momento que... Não Tem momento compensa. que dá pra você encarar e tem momento que não, né? pode ser. Né? É. Então, é por aí, é por aí. Eu acho que o meu caso específico, eu tô num momento de fazer isso, de garimpar a molecada e trabalhar com eles. E aí, proporcionar- Jundiaí, se você tem... que time que você tá lá? Então, coincidentemente, eu tô no masculino, também. E joga um contra o outro? Joga. Puta que pariu. Desculpa. Mas assim, eu tento tratar da forma mais ética possível, né? Por exemplo, os horários que a gente montou lá com... Por enquanto tem trabalhado eu e o Felipe, o outro professor. O Pires aposentou? Não, o Pires está cuidando de outros ramos da atividade física lá. E aí ele... Um abraço pra ele se encontrar. Nossa, figuraça. um amigo. Ele tá em outros ramos agora. Ele tá cuidando da... O Moacir, você não precisa mandar abraço, não. Esse eu vejo sempre. O Moacir, já falei que ele é chato. Tô falando de novo aqui. Bom, eu sou chato também, viu? Não, normal. O Pires, Aí assim, Gente lá em boa. Jundiaí, eu e o Felipe estamos trabalhando juntos e aí o desenho de horário que a gente fez, o Sub-17 é a equipe dele que eu menos acompanho. Porque aí o que está acontecendo? O 17 está na quadra e eu estou aplicando a preparação física do Sub-19. Então dá de vez em quando para eu parar e... Dá uma pescoçada lá. Uma pescoçada, tá tudo bem lá, o Felipe não precisa de ajuda. E se o menino Ok. de uma equipe quiser ir pra outra? Você vai criar Aí uma saia não, aí facilita, né? Porque, por exemplo, de Jundiaí pra Valinhos. aqui pela minha limitação de carga horária, administrativamente falando, eu não consigo dar conta, por exemplo, de entrar nessas copas que a Secretaria do Estado promove. Isso aí em Jundiaí entra. E pela Entendi. carga horária que eu tenho lá, eu... Ah, vamos dizer sim, assim, lá a carga horária é maior. Pela carga horária que eu tenho lá, eu fico à disposição para esse tipo Sim. de campeonato. Entendi. O Felipe olha para o time dele e fala: nossa, tem um levantador reserva que não vai dar conta. É um momento que eu posso puxar um menino daqui de Valinhos para ir para lá. E ele não precisa ir todo dia, ele pode treinar 2 vezes por semana, tal. A gente chegou a pensar nisso e aí me ocorreu uma outra coisa. Eu lembrei que lá tinha EVB, que é a Escola de Vôlei Bernardinho. Eu não lembro onde que eles estão agora. O pessoal do Núcleo Vôlei, comandado pelo Fábio Durigatti, que jogou comigo nos anos 90. E tem o pessoal do É o Sesc. filho do Difu? Isso. E tem o pessoal do Sesc, que tem um trabalho lá também em paralelo. O que eu e o Felipe fizemos? Tá vindo a copinha do estado aí, Sub-17, Felipe. Catou o telefone dele, começou a mandar mensagem para um, eu mandar mensagem para outro. O que a gente vai fazer lá? Seletiva. Conversamos com os técnicos, falamos: olha, a gente não vai tirar atleta de vocês. A gente vai trazer eles para certas ocasiões, Lapidar para ele. essas datas que a Secretaria de Estado está prevendo. Não tem nem lapidar, Capelli, porque a gente vai pegar os melhores meninos de um time, de outro, Já vem marcar pronto. uns 4, 5 treinos para dar Pra se entrosamento. ambientar. Por quê? O que vai acontecer numa Copa de Estado? Fase subregional. Jundiaí não tem. Vai direto para regional. Vai trombar com Campinas, Certo. que é um time preparadíssimo. Então a gente tem que ter, de fato, uma seleção. Antes É o que a gente vai dava pra fazer em gente Jundiaí. ganhar, agora... Entendeu? agora Eu poderia fazer isso com algum dos meninos de Valinhos, mandar para lá. Mas não foi necessário. Tem 3 times, além da prefeitura, trabalhando lá. Então, E o filho do
do Difu, que a gente falou, é O Fábio. o Fábio, né? Xará. E ele... momento tricô, laçadas. Ele falou que jeito que eu... Não sei se você conhece essa história. Que jeito que ele pegou o Divanir para treinar no SESI. O Divanir, moleque, passava por baixo Da rede. da coisa ali e entrava no SESI, né? Ah, sim, da catraca, cerca, da Da cerca, catraca, é. não podia Aham. passar por baixo da cerca. É. E aí ele foi lá, pegou o Ivanir pequenininho e falou assim: moleque, você quer ficar aqui? Só que você tem que treinar. Tem que treinar vôlei. E aí que tem essa história que eu... Pegou a mãe Aí é da velha guarda, como fala o Fábio, os decanos. Eu contra Difu. É. E você sabe que o de jogar contra Difu é todo um... E você vê a história a experiência, essa história né? que ele tá O Difu. puxando lá de trás. Do É. Difu com o Divanir. O Divanir, ele treinou lá no SES, o Difu foi lá, trabalhou com ele e tal. O Difu, se não me engano, jogou no Pinheiros. Oh, desculpa, o Divanir jogou no Pinheiros. O Divanir. E quando veio aqui, eu lembro essa história, quando eu treinava aqui, o Lisomar, ele era o índio, era Um dos assistentes o do Nestlé. assistente, o Sérgio Negrão, e o Lisomar era braço. Tanto é que ele estava conversando com o Divanir e os dois jogaram o juvenil masculino pela federação ano anterior. Pelo O Luiz Omar falou que ele passou pelo Santos, pelo São Paulo, pelo Palmeiras e pelo Corinthians jogando vôlei. Porra, eu falei, caramba. E foi ele- mesmo. Outro dia ele mandou no Instagram dele uma foto do time do Santos com o Negrelli, Antônio Carlos Moreno, lá do meio dos anos 80. E você vê que coisa. Ele era molecão no time, o Negrelli era o... E Vivido já. 98. É. E uma cena que me lembrou o René Simões na Jamaica foi ver o treino do Luiz Omar no Quênia Nossa, que na história terra. também. Não, que história. O Luiz Omar Treinando com o Kenny é uma na história terra. que merece Cara, livro, merece documentário. Pô, eu fui pessoalmente lá. Isso é muito emocionante. Eu tirei uma cara. sexta-feira de fim de semestre assim com o meu parceiro lá, o Felipe, pra visitar o Osasco. E aí as meninas do Quênia fazia 2 semanas que estavam lá. Então eu e o Felipe fomos lá, ligamos pro Marcelo, preparador físico. Marcelo, nossa, venham, vocês serão bem-vindos, tal. A gente teve a chance de ver o Osasco em parte inicial da temporada. Fabizona, bicampeã olímpica, a Denise, um monte de meninas de seleção. A Chumba. A Natália, a antiga capitã da seleção, estava lá também fazendo o treino de pré-temporada dela para ir para a Rússia. E ela tirou foto com a Mari. E aqui eu falei, né? Meu, as meninas são muito atentas, pacientes, é muito legal isso. A gente teve a chance de ver a pré-temporada do Osasco. A gente teve a chance de ver a Natália indo para a Europa. O que ela faz antes da temporada começar. E 2 horas, nada, 1h30 depois, entrou a seleção do Quênia em preparação para o Mundial. Então a gente viu 3 tipos de treino em uma tarde. E o Luiz Omar e a galera dele com uma competência assim... Gente, Não só a competência, não bastou a competência. Acabou os treinos. aí Vamos subir na nossa salinha lá, vamos conhecer lá, tal. Subimos na sala. Vocês gostam de café? Pô, Luiz Omar, claro. 3 Corações patrocina eles. Claro. Então, ó, pega o estojo ali que tem café do jeito que você quiser. Pode pilotar a máquina e colocar o que vocês quiserem. Meu, o cara é um ser humano absurdamente maravilhoso. Ele merece tudo que ele tá conseguindo, cara. Essa Ele foto de treinar no terrão, fazendo um com uma camping lá no Quênia. rede estendida. Não era na capital. Ele falou o nome da cidade. E, Eu perguntei pra ele, ele e falou deram, da cidade, né? ele contou. E tem na última Olimpíada que eles não tinham a rede, o carrinho, o pessoal do Brasil deu para eles. Ó, não, fica com essa aqui. Gente, é uma... Não é? A gente tem umas histórias muito boas, muito boas. Isso é... Tanto é que naquele grupo, até que a gente tá montando dentro do Facebook, tem vários africanos que entram ali, né? Tem Com mesmo. até com uma esperança de ter um network, um contato com alguém que convide, né? Mas
É uma história bacana, né? É. Agora, a experiência sua na faculdade, que você ficou bastante tempo na Unip, né? Também. E Foi uma época interessante, diferente. Paralelamente ao tempo que eu estava em Osasco, né? então, porque você pode aqui completar, eu não sei, mas o Thiago começou agora a aula na outra faculdade que a gente falou do currículo, disse que é absolutamente diferente. Imagino que você acompanhou mais essa transição, a transição, né? Até 2016 que eu dei aula na Unip, a gente tinha a separação entre bacharel e licenciado. E aí mesmo no bacharel, os conteúdos dos esportes não eram muito grandes assim, em termos de carga horária, né? Então você pega um menino, uma menina que sai da faculdade, se ele não foi jogador de basquete, se ele não foi um atleta de natação, não é na faculdade que ele vai ter condição ele vai pegar o diploma de graduação dele e ele vai sair trabalhando numa secretaria de esportes, numa escolinha de esportes de Vinhedo, Valinhos, Louveira. Musculação. Ele não sai com essa condição. Não sai. Fica... acho que de 2010 para cá, os conteúdos fitness, os conteúdos de academia tomaram conta. Tomaram conta da faculdade. Dominaram a área. Mesmo a disciplina lá, metodologia do treinamento, ou qualquer nomenclatura que seja, metodologia do treinamento esportivo, mesmo ela sendo algo que se aplica na área de fitness, não aumentou a carga horária. Permaneceu a mesma coisa de quando eu fiz faculdade nos anos 90. Se não me engano, 80 horas por semestre. Sim. Não aumentou. Deveria aumentar, porque, né? Já que o fitness vai entrar, vai treinar sedentário, vai treinar idoso, vai treinar hipertenso, vai treinar diabético. Então, poxa, falou, né? tem que dar ferramenta. Tem que dar ferramenta pro aluno, né? Poder fazer. E a metodologia do treinamento é uma disciplina que teria entrado em todas elas. Certo. Não aumentou, não. A faculdade de educação física ficou uma coisa meio esquisita, para não ser tão duro. A Aline Pelegatti, que fez a Unicamp, ela brinca, ela fala assim, daqui a pouco não precisa nem ter quadra lá. Porque é tanta parte teórica, né? Então, e também não tem esse gabarito aqui e nem a pretensão de falar sobre cursos da Unicamp, né? Eu tenho só o que a gente vivencia, alguns que a gente recebeu aqui e minha esposa que fez artes, né? Na Unicamp, mas e eu que fiz a pós-graduação de gestão lá, mas às vezes eu fico pensando que é curso para caçar dragão, sabe? O dragão nunca teve, mas o cara escreveu, daí você vai ler o livro do cara, e aí você não pode ter ideia. Eu escrevi... Eu não sei o nome da professora, mas eu usei o termo oportunizar. A professora, a corretora esqueci, orientadora, né? Orientadora. Riscou. Essa palavra não existe. E fui procurar no dicionário, não tinha mesmo. Tinha no dicionário informal. Hoje eu acho que já tem. Teve reforma ortográfica. Hoje, com a reforma ortográfica, porque isso daí que eu estou dizendo foi 2005. E eu falo, oportunizar, que não sei o que, essa palavra não existe. Então, essas pequenas coisas que eu fico falando, né? O quanto vale também... É que assim, Edson, nesse período que eu dei aula, eu fui a alguns congressos, né? Tinha uns painéis, uns trabalhos que eu via que eu falava, gente, por que o cara tá dedicando o tempo dele para pesquisar uma coisa tão banal, tão sem conexão com o mundo real, com o mundo da realidade da educação física? Eram uns trabalhos que eu falava, você fazer uma cara de paisagem pro negócio, falava, a importância da minhoca na agricultura dos campos de futebol. Do campo de futebol.
E aí... E aí sim, vamos ser sinceros, a sociedade leva o professor de educação física com uma determinada imagem que, de certo modo, justifica, né? Se você falar advogado, engenheiro, nossa, professor de educação física, é tratado assim. E tem justificativa por causa disso. E eu duro que no curso que eu fiz lá, Ética, Ética, Valores e Saúde na Escola, aí tinha uma que fez o... Aí eu vou fazer essa pergunta para você como músico. Ela fez... Segundo ela, usou uma metodologia que não sei o quê, e eu já... bocudo, né? Em vez de fazer amizade, eu já discordei dela no primeiro, que ela já tinha... Ela era mestre ou doutora, não sei o quê. Na conclusão, ela diz o seguinte: você não sabe tocar instrumento nenhum. Certo? Você vai aprender... Qualquer um aprende. Eu falei para ela, bom... Partindo do meu caso, eu posso aprender a tocar parabéns para você. Se isso é no seu indicador de aprender música, você está certo. Agora, se eu for um músico que nem o Tavinho, que a gente está falando aqui, eu falei, é talento. Se for ver as múltiplas lá... Ele tem predisposição e incentivo, né? Então o menino toca samba, jazz, pagode, rock, MPB... como tomar um copo d'água. Normalmente. É natural para ele. Então ela fez o doutorado dizendo o seguinte, afirmando que qualquer um aprende a tocar qualquer instrumento. Eu acho uma simplificação perigosa. E eu falei, então, é que eu não usei essa palavra bonitinha. Porque tem um bonitinho que você usou. O próprio exemplo do Eu falei, Tavinho, cara, eu discordo dessa merda. Ele cresceu no ambiente que o pai dele ouvia bastante música, o avô... A tia. Estímulos, mano. O pai dele teve uma época que ele saía para tocar por aí para arrecadar uma grana, né? Então, o ambiente onde o menino cresceu fortaleceu ainda mais um certo talento que ele tem. Então é uma soma de coisas. Você sabe que veja se eu vou viajar muito aqui agora, Brasil, você que tá quieto aí. É o nosso guia, né? Nosso Se a gente guia. viajar demais, porque eu comprei aquele livro do que escreve na Folha de São Paulo, Antônio Góes, sabe, educação, né? Que ponto chegamos, né? Que é 200 anos atrás da educação, não sei o quê. E tem lá uma parte que não que responsabiliza, né? Mas que dedica muito à questão dos pais não terem essa cultura ao abaixo aprendizado deles na escola hoje. E se for ver disso que nós estamos falando, do estímulo de música, se você levar também, se o seu filho... eu ia falar maior que ele, mas para ser maior que o Capelli também não é tão difícil. Mas se não tivesse... Lá embaixo agora, hein? Se não tivesse Nada, tá bom. Os estímulos assim, visuais ali, de livro, que nem a tua filha Mariana, você não tem uma revista em casa, livro em casa, a educação fica mais comprometida, né? Ou se o seu nível econômico. Socioeconômico, principalmente. Econômico, porque você não tem acesso a um ambiente mais rico, né? Entendeu? Sem a condição socioeconômica melhor. E aí não é que seja decisivo, mas tem um peso grande. Tem um peso grande. Aí vai dar uma... Assim... Você tem que correr atrás, vamos dizer, né? Você quer ser aquilo, então você vai ter que fazer cursinho, você vai ter que estudar aquilo que você não teve antes, né? Mas isso aí, vou aqui na área aqui específica de esporte, né? Esporte, aprendizagem motor. Isso também, você acha que tem esse peso para isso? É tão nítido esse peso de o talento para o esporte, o talento, a inteligência motora dele
faz diferença ter o acesso? Ou é só o talento? O conjunto das dois aqui faz... Que eu tiro... O atleta excepcional, ele tem os dois critérios? É assim? Eu não sei, depois o Fábio dá a opinião dele aí. Pra mim, Mas peraí, o entrevistado não era ele? Eu tava fazendo pra ele. Ah, você quer responder? Tá bom. Deixa o decano falar, vamos lá. ô filho da puta. Você está ao vivo. Ah, desculpa, não, sopa de araruta. Tá desculpado. Fábio, responda, por favor. É. Desculpe, Assim que você fala com o nosso lombada, cara, desculpe minha indelicadeza. É que quando Ó, pergunta, a gente já quer responder. aqui a coisa tá brava, porque a gente tem o decano e o nosso guia. Então vai haver um conflito, não adianta. não tem Aí já como. tem não esquente a cabeça. Karina me olhando aqui. Karina, você já é tranquila. Ela já sabe. Então, professor Brasil, assim, eu sempre que me falam desse tipo de coisa, eu lembro de um comentário que o Bernardinho fez sobre o André Heller. Que o André Heller era um moleque que cresceu no interior do Rio Grande do Sul e que, interior do Rio Grande do Sul, pegava na enxada para ajudar o pai, ia jogar bola, voltava, ia para a escola, né? Sempre foi um cara muito habilidoso. E o Bernardo uma vez falou numa entrevista, eu não lembro para quem, não importa, que ele falou do André Heller. O André Heller faz tudo perfeito. Você botar ele para jogar basquete, ele é o melhor aqui dentro da seleção. Você botar ele para jogar futebol, ele arrebenta todo mundo. Eu tenho certeza que se ele fosse tenista, ele ia ser um grande tenista. Porque o ambiente no interior do Rio Grande do Sul, onde o André Heller cresceu, proporcionou um monte de coisa para ele. E aí quando ele escolheu o vôlei... E lançou um livro agora, né? Quando ele escolheu o vôlei, Gestão. o tanto de coisa que ele recebeu de estímulo, ele já sabia. Fala, desse eu não preciso nem esse, nem esse, nem esse. Pro vôlei só preciso disso. E ele foi longe pra caramba. Campeão olímpico, mundial, brasileiro. Tem a história que a gente conhece dele, né? E tem feito um papel como administrador do time também admirável, né? Muito legal. Porque o Campinas era um time de top 8, hoje em dia é um time top 4. O Samuel comenta que ele tem uma... Ele lançou um livro agora, semana passada, né? É marqueteiro que só ele. né? É, marqueteiro também. Ele é bom no que ele é o que o Bernardinho falou, o André vai ser campeão em tudo que ele faz, porque, o ambiente que ele teve era muito rico. Então, E você ouviu a entrevista dele quando o Bernardinho cortou ele? Né? Porque ele foi cortado um ano. teve um campeonato. E ele falou, eu tive vontade de tirar meu tênis, que é 50 e tanto, e dar na orelha e matar O Bernardinho. O repórter ainda falou, não, mas espera aí, matar? Eu falei, não, ele Matar falou... mesmo. Matar mesmo? Ele falou... Ele falou, não, matar mesmo, porque eu treinei que nem um louco. Pra chegar ali. Pra E chegar o na cara hora me do corta. momento final ser cortado. É um sentimento horrível. Eu falei, olha, posso imaginar. Você Ok. imagina. Depois ele foi numa outra... De 2002, quando foi campeão mundial, ele foi cortado. Em 2004 ele ficou Daí e ele o Henrique, ficou- lá de Minas, não foi. Do Henrique, que não foi. Até que puseram a camisa, Henrique, É. né? Campeão em Atenas, né? Em Atenas. Atenas, 2004, Mas... Você vai responder, decano? Porque a pergunta que eu fiz foi em função do que você falou. Não, Se a gente vai parte desse princípio, o que que você afirmou que a doutora, mestre, sei lá o que, fez a pesquisa dela aí, qualquer um, por exemplo, pode ser um jogador de vôlei. É literalmente qualquer um, ou pode ser um jogador de vôlei com muito esforço, chegando no nível, porque a base dele da criação, o acesso, aquilo ali é o que assim, máximo dele. ontem eu Agora, tava um com- jogador de... Que nem você falou, tá falando, um músico, peraí. Tocar o parabéns para você, quantos acordes vai precisar? Você vai aprender 3 acordes, precisa ser realmente num ritmo, numa Ramones, cadência. né? 2 Beleza? É isso aí? Entendeu? Não, o Brasil tem uma coisa também, a gente não falou agora, mas considera as características da atividade. Tem um moleque lá em Jundiaí, a gente foi jogar ontem lá em São Paulo. E o levantador não estava num dia muito bom. Mas tem um moleque lá de 1,92 de altura, vai fazer 16. E até que o tamanho dele para a idade, ele é bem coordenado. O levantador não estava num dia bom, botava cada bola horrorosa. Cada melão...
Melancia mesmo. Esse moleque grandão, ele fazia assim, ó. A bola baixa. Pum, a bola entrava. Caía. O moleque fez, sei lá, 20 pontos em 3 sets. Se é um moleque mais baixinho, ia tomar bloqueio da rede. Entendeu? A característica da atividade também é importante. E é uma soma de coisas, não adianta. Então, porque nisso daí, eu tenho o Robertinho do clube lá do canto que joga basquete. Aí eu não sou educado que nem o Fábio, né? E ele tá fazendo... Depende da ocasião, Depende né? da ocasião. Aí ele, aqui no ginásio, é que ele falou meio que de... né? Mas eu também. Se eu treinar 8 horas por dia, esse negócio de vôlei também ficou bom. Eu falei, então, meu amigo, não. Pode tentar, fica à vontade. Jamais. Você vai ficar melhor do que você é hoje. Que nem o parabéns para você, que eu não consigo... Você vai ficar melhor do que você é hoje. Mas continua tentando jogar basquete, porque vôlei... Esquece. Você pode treinar 24 horas por dia. Porque é talento. Senão todo mundo seria jogador de vôlei. Senão todo mundo seria jogador de... Futebol. Todo mundo seria um músico espetacular, Músico como espetacular. o baterista do Rush. É. Todo mundo tocaria igual ele. Não tem como. Não tem como. Não tem. Então, aí que eu acho que é a questão da... Por isso que eu falei, né, não concordaria, por isso que eu acho que seria o termo acadêmico legal para falar para ela, né? Mas eu não sou acostumado nesse meio, daí eu falei para ela, ó, eu nem conhecia, ela acabou de falar, porque eu fiz isso. Eu falei, então, já não concordo. Pô, já não concordo, ela fez, não sei, 1 ano e meio, né, de... Falar, já não concordo, assim, pela minha pessoa, porque eu não... Você está falando um negócio que não serve para mim, né? Você está dizendo que deu 1 hora de programa? Mas não chegou a parte da fofoca ainda? Calma. Tem isso? Ixi, Maria, vou embora. Não, acho melhor agora não. Não, vou embora. Estou Gente, só assistindo hoje. Hoje eu só estou deixando o mestre falar. é porque também tem dia que você... Né? Tá certo. A gente tem que balancear um pouco. Dá uma folga. Ele fala umas... Uma folguinha. Umas abobrinhas que não tem igual. Uma folguinha faz bem de vez em quando. Fábio, tem alguma pergunta que a gente deixou de fazer aqui? Porque o grande objetivo nosso Não, Edson, eu vim sem roteiro, né? Falei, vamos ver, sempre sai coisa boa lá quando vai falar com o Capelli e com o Edson, então vamos lá. Tranquilo. A gente já fez uma vez lá na TV, ensaiadinho, vai ser isso, aquilo. Eu falei, hoje vai ser uma hora, 100 ensaios, 100. bobagem, né? Vambora. E- O podcast tem essas coisas que Porque tem essa liberdade, acho legal. O grande Tem negócio... o Edson xingando aqui agora, normal. E eu duro que é normal mesmo, eu não posso... É o do dia a dia. É o dia a dia mesmo, não posso dizer que não. A cara do Brasil lá do outro lado, dá uma olhada. Depois o canal é cortado e não sabe por quê. Nossa, é mesmo, né? Tem essas coisas no YouTube e no Instagram. Magoou. Se o meu for cortado do Danilo Gentili, vai dizer porque ele tem mais dinheiro que eu. Não. Também. Pode ser, né? Também. Ou pode pá. Ou, gente, você tem que tomar uísque, fuma um base... Bom, só assistir os programas Só lá. assistir lá, tá lá. E tá lá, não é possível, entendeu? Aqui é cultural e autêntico. Não, e o grande objetivo, na verdade, as pessoas não conhecem quem trabalha com esporte valiense e tem que conhecer quem que é o Fábio, A a Júlia, Júlia, a Thaís, Ciro. o Ciro, o Walter, André, Aline, André. E a gente, Vicente e por aí vai. né, que conversamos até conversamos mesmo com o Vicente e o Trinca, dos horários, e isso também não é corporativismo, mas é fortalecimento de alguém de um público que não acha que aqui no Departamento de Esportes Todo mundo vida mansa. não vem, vai bater uma bolinha lá. A gente sempre exatamente. fala, o procedimento é muito importante, né? O
o treino. Então, falar isso para o atleta é bem tranquilo e que nem eu já... Acho que quarta vez que eu comento isso. Com mães que acompanham também, que vê o procedimento do treino. Né? Que vê esse desenvolvimento de valores, que eu sempre falo, de responsabilidade, de cooperação, de tolerância à derrota, não empolgar muito por conta de que ganhou um jogo, você não ganhou... Agora vai ganhar todos. Exatamente. Não existe. Então, como é na piscina que a gente falou, aspectos subjetivos, né? Você conversar, escuta, mas... E o que eu acho que é mais difícil, porque né, um esporte individual lá, né? Cada um por si. Por si, sei lá, né? O que é mais... E outra. O que é mais difícil. A ideia do PregoCast, de conversar com os profissionais aqui do esporte de Valinhos, tem aquilo que eu já mencionei uns minutos atrás. O contribuinte de Valinhos que acessar o conteúdo aqui vai saber que o dinheiro do imposto dele está sendo devidamente aplicado. O que está sendo feito dessa contribuição dele, né? Isso é uma coisa... Inclusive, a gente está em época de eleição e é algo que os candidatos não falam. Então, a gente vem aqui e fala. Pronto. E vou acrescentar. Por pessoas muito capacitadas. Exatamente. Não estou falando, não, porque fez... Para isso existe concurso público, Então, mas você só não fez não é que você fez o concurso que você fez para estar aqui, mas espera aí. E os cursos de complementação e a formação. Todo mundo... Pois é. Escuta, é um trabalho que todo mundo tem. Né? É que a gente não fala de... Nós mesmo, vou andar com uma plaquinha do curso que eu fiz aqui. Não. Entendeu? Mas... Uma hora a gente tem que conversar sobre isso, né? Certo, Capelli? Sim, senhor. Obedecendo a ordem cronológica da coisa. Então, tá bom. Capelli, você bateu no microfone de novo. Hoje o suco gástrico não comentou nada. Não teve participação especial. Hoje vocês estavam Fabião, atentos. Obrigado, viu? De coração, você ter dado esse tempo pra gente. Eu que agradeço o convite. Reagendar o nosso lombada lá atrás. Acertar os horários. Obrigado, Brasil. De nada. Hoje eu participei mais do que o Capelli, então tá bom. Sim, senhor. Participou mais. Eu acho que você bom, pode pra variar, o cara. Se o Capelli não falar mais nada no outro, ele não vem mais. Eu não tive chance, cara. Pronto, me chamou de tagarela. Ou você. Não, deixa o Capelli aí. Deixa o Capelli quieto. O Capelli, quando aparece a galera do futebol aí... Nossa, senhora, é só ele. Aí o show muda de... Muda de Muda de protagonista, né? Tá certo. Muito justo. Gente, obrigado. Até o próximo... Valeu. PregoCast. Com mais informação em cultura. Acabou? Agora acabou. Deixa eu pegar a máquina pra tirar uma